Fala galera, tudo bom? A Manuela pediu no fórum para eu resolver as questões 5 e C, que envolve determinante maior que de ordem 3, e é usando a regra de Laplace, tá? Essa regra de Laplace nada mais é do que uma expansão por cofatores. Quando eu vou fazer expansão de cofatores em um determinante de qualquer ordem, a ideia primeira é escolher uma linha ou uma coluna, que a gente chama de fila agora, tá? Quando a gente fala fila, pode ser linha ou coluna. Então, nós vamos escolher uma fila que tenha mais zeros. Então, observe que nessa matriz C, que é do 5C, ela tem essa coluna em que é quase tudo zero e um só elemento diferente de zero. E nessa linha também tem vários zeros e só um elemento diferente de zero. Então, eu optei em fazer a expansão de cofatores sobre essa coluna aqui. Tá? Então, como é que fica essa expansão de cofatores? Vai ficar 1 vezes o seu cofator, mais 0 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 vezes o seu cofator. Tá? Então, é cada elemento vezes o seu correspondente cofator. Tá? Então, eu escrevi aqui para vocês entenderem. Ó. Tá, ó. Por exemplo, a expansão de cofatores. Então, o 1 vezes o cofator dele. Vocês observem que o 1, ele ocupa o elemento A11 da matriz. Então, é 1 vezes o cofator 11. O próximo 0, ele ocupa o elemento 21. Então, é 0 vezes o cofator 21. E assim sucessivamente. Ó. O próximo 0 é elemento 31. Então, é 0 vezes o cofator 31. O próximo, 0 vezes o cofator 41, 0 vezes o cofator 51. Só para vocês entenderem, ó. Então, a primeira coluna, quem são os elementos? É o 1, 1, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha da primeira coluna, tá? Porque eu escolhi sobre uma coluna. Se fosse sobre uma linha, ia ser o primeiro elemento vezes o seu cofator, o segundo elemento vezes o seu cofator e assim sucessivamente. Por que se escolhe aqueles que tem mais zero? Porque vai acontecer isso aqui, ó. 0 vezes um cofator dá 0. 0 vezes um cofator vai dar 0. 0 vezes um cofator dá 0. Então, o único cofator nesse caso que vai calcular é o C11. E o que é o C11? O C11 é o cofator do elemento A11, que era esse aqui. Então, para calcular o cofator 11, você vai eliminar a primeira linha e a primeira coluna, que é onde está o elemento. Onde está o elemento 11, eu elimino a linha e a coluna onde ele está, tá certo? E resta isso aqui, ó, 0, menos 1, 3 e 1, que é o que eu coloco lá, ó. Aliás, A menos 1, 3 e 1. Depois, 0B2, 3, 00C2, 00C2, 000D, 00D. Então, só que o cofator não é só isso aqui, né? Então, já marquei aqui, ó. O cofator 1 sempre é menos 1 elevado ao I mais J, que é o índice do cofator. Então, aqui é 1, então fica 1 mais 1. Se aqui fosse 2, 1, ficaria 2 mais 1. Se aqui fosse 2, 4, ficaria 2 mais 4. Tá? Vezes o M11. O M11, que é esse determinante que eu tirei a primeira linha e a primeira coluna. Tá? O M11, que a gente chama de menor complementar, então é esse determinante em que eu tirei a primeira linha e a primeira coluna dessa matriz aqui. Esse M11 é uma matriz de ordem 4 também. Então, vou aplicar a expansão de cofatores para calcular o M11. Qual linha ou coluna eu devo escolher para fazer isso? Eu vou escolher uma linha ou coluna que tenha mais zeros. E eu vou continuar escolhendo a primeira coluna. Tá? Então, vou escolher essa coluna de novo. Então, vai ficar o A vezes o seu cofator, o 0 vezes o seu cofator, os outros 0 vezes o cofator e o terceiro 0 vezes o seu cofator. Então, fica assim, ó. O M11 igual o A, que é o primeiro elemento lá, ó, vezes o cofator 1. Eu marquei aqui uma linha para diferenciar, tá? Então, 0 vezes o cofator 2, 1, linha. 0 vezes o cofator 3, 1, linha. E 0 vezes o cofator 4, 1, linha. Para não confundir com aqueles outros cofatores lá de cima, tá? Então, de novo, vai dar 0, 0, 0. Então, vai ficar só o M11 igual a
C1', tá? Que é o cofator 1'. Ou seja, eu vou calcular o cofator 1 dessa matriz M1. Cofator 1 de novo, eu vou pegar esse aqui que é o 1, tirar essa linha e essa coluna. E vai sobrar esses daqui, ó, B23, tá aqui embaixo, ó, B23, 0C2, 0C2, 00D, 00D. Então, o cofator 1', que é esse que eu estou calculando agora, de novo, é menos 1 elevado a 1 mais 1. Por que 1 mais 1? Porque o índice do cofator é 1, de novo. Ó. Se aqui fosse 5 e 2, aqui ficaria 5 mais 2. Tá? Vezes esse determinante que a gente chama de menor complementar, em que eu tirei a primeira linha e a primeira coluna. Se fosse o 2, 3 aqui, gente, ia tirar a segunda linha e a terceira coluna. Tá? Então, isso aqui me indica qual linha e qual coluna que eu tenho que tirar. Tá? Então, de novo, tá aqui, ó. Quando eu tirei a primeira linha e a primeira coluna dessa matriz, me restou uma matriz de ordem 3. Determinante de ordem 3 eu vou calcular agora por Sarge, repetindo as duas primeiras colunas. Tá? Eu calculei ele por Sarge, repetindo as duas primeiras colunas. Deu B vezes C vezes D, esse determinante aqui. Ou seja, o C1, que era menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o D, né, o C1', vai dar 1 vezes D. Então, C1 é 1 vezes o valor do D, que deu B vezes C. Então, C'1 é BCD. O M1, que era o menor complementar, era A vezes C1'. Até marquei 1. Lá no fórum está a foto da solução, tá? Então, está aqui A vezes C'1. Então, M1 é A vezes B vezes C vezes D, porque o C'1 deu BCD. O C1, então, deu menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes M1, que dá 1 vezes ABCD. Portanto, o determinante da matriz C é A vezes B vezes C vezes D.